O Procurador-Geral da República, o Paulo Goneri, denunciou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. São 5 crimes. E qual que é o ponto central da denúncia? A denúncia ela afirma que existia desde junho de 2021, preste atenção nisso, existiria desde 2021 uma organização criminosa formada por 34 pessoas e da qual Jair Bolsonaro seria o líder junto com o Braga Neto. E que teria como objetivo essa organização criminosa manter Bolsonaro no poder a todo custo ou então fazê-lo retornar ao poder se ele porventura perdesse a eleição. Problema número 1. A denúncia inteira é baseada na delação premiada de Mauro Cid e em provas frágeis para as conclusões que ela aponta. O Mauro Cid ele foi preso por Moraes em 3 de maio de 2023, durante a deflagração daquela operação chamada de Venire. Aí, vocês veem então que a Polícia Federal estava investigando fraudes nos cartões de vacinação de Jair Bolsonaro, de familiares e do próprio Cid. Gente, um tipo de fraude, de falsificação que eu nunca vi gerar busca e apreensão. Mas foi essa operação aí que deu para Moraes a chance de sair em pescaria probatória e apreender o celular do Cid e ter acesso ao conteúdo das suas conversas. Além de manter Cid preso por mais de 4 meses, sendo solto apenas depois do Cid fechar uma delação premiada com a Polícia Federal. O Ministério Público se negou a fazer a delação. E aí a PF foi lá e fez. E aí a gente tem, então, um conjunto de ilegalidades relacionadas à delação premiada do Mauro Cid, que eu vou listar agora para vocês rapidamente. Em primeiro lugar, a delação do Cid ela foi obtida por meio de uma prisão preventiva ilegal, de muito mais do que 35 dias e sem denúncia, sem uma acusação criminal. O que coloca em xeque a voluntariedade dessa delação, que é um requisito legal, a voluntariedade, para que a delação seja válida. A prisão alongada, além do que previa a lei, muito além do prazo legal, abre caminho para se argumentar que essa delação ela foi obtida por meio de coação. Em segundo lugar, gente, a delação do Cid ela foi colocada em xeque por ele mesmo nos áudios vazados em que o Cid afirma que colocaram palavras na boca dele. E, aspas dele, o Cid afirma que eles já tinham a narrativa pronta, o que gerou uma nova prisão preventiva do Cid. E aí, ele foi forçado a desmentir a si mesmo, inclusive prestar novos depoimentos a Moraes, em que ele se contradisse ainda por cima e trouxe coisas que ele teria omitido da primeira vez. De modo que a gente tem aí várias versões diferentes da mesma história, o que também traz dúvidas sobre a voluntariedade e a veracidade da delação do Cid. Em terceiro lugar, a gente tem o fato de que a delação foi homologada por um juiz que é claramente incompetente, como ele já falou várias vezes, porque o Cid não tem foro privilegiado lá no Supremo e jamais podia ser investigado no STF. Isso torna a delação aí totalmente nula. E é importante a gente lembrar que a delação premiada, em si, gente, ela não é prova. Ela é um meio de produção de prova. Ou seja, a delação premiada ela é feita com o objetivo de que se produzam provas, se prestem depoimentos. O que a lei da delação fala sobre a delação? Fala aí basicamente, que nenhuma das seguintes medidas vai ser decretada ou proferida com fundamento apenas na declaração do colaborador. E olha o inciso segundo ali. Você não pode receber a denúncia criminal. Ou seja, o PGR ofereceu uma denúncia criminal e a denúncia criminal não pode nem ser recebida, que é o ato de começo do processo criminal, é o ato que agora deve ser praticado em seguida pelo Supremo. Ela não pode ser recebida, não pode começar um processo criminal quando a acusação tem simplesmente por base a palavra do colaborador, tá? Toca o áudio aí pra gente, por favor, o áudio do Mauro Cid dizendo que estava tudo pronto a narrativa, para as pessoas verem como essa delação ela é questionável. E aí, isso vai levar ao próximo ponto que eu quero fazer agora da delação do Mauro Cid. Vamos ouvir aí. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser. Tipo assim, ele até falou: vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles.
Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Gente, vocês entenderam aí, então, o que tá em jogo? Você vê aí o Mauro Cid dizendo expressamente que eles vieram com a narrativa pronta e querem encaixar o depoimento das pessoas na narrativa. Ou seja, não é que eles estão investigando e buscando a verdade. Estão, nas palavras dele, colocando palavras aí na boca dele. E aí você tem uma palavra de colaborador, que, como você viu, pela lei já é relativa. E aí, quando você vê os áudios espontâneos do Cid, eles minam tantos depoimentos oficiais dele que é necessário, para embasar uma acusação, provas totalmente independentes, mais do que meras provas de confirmação. E, no geral, essas provas aí totalmente independentes não existem nesse caso. E o que a PGR faz, além disso, é usar várias provas indiretas, depoimentos, indícios circunstanciais que não comprovam, nesse caso, os crimes. Inclusive com várias mensagens trocadas entre os investigados que não significam o que a PGR diz que significa. Mas tem ali uma mera interpretação possível dentre outras possíveis. Eu vou falar outro caso. Um dos pilares centrais dessa denúncia é que os ataques às urnas era algo não sincero. A PGR constrói a tese de que eles estavam manipulando os eleitores, os seguidores, a militância, que eles saberiam da rigidez do sistema eleitoral, e aí eles estavam manipulando, inventando mentiras sobre as urnas. Por que a PGR precisou construir essa teoria? Para dizer que eles estavam atacando a democracia e dando golpe. Porque se eles estavam atacando mentirosamente as urnas, aí era um golpe. Porque se eles realmente acreditavam que as urnas eram fraudadas ou fraudáveis, aí todo o discurso deles vira legítimo, era um discurso sincero. Só que a PGR não prova que o discurso era insincero, que era mentiroso, que não era de boa fé. E mais, tem provas ali, na própria denúncia, que indicam que o grupo ali envolvido, que eles chamam de grupo criminoso, acreditava realmente que as urnas eram fraudadas ou eram fraudáveis. Dá uma olhadinha aqui nesse trecho aí do Anderson Torres, que está na página 39 da denúncia. A produção coloca aí página 39 da denúncia. Dá uma olhadinha no que o Anderson Torres registrou num documento dele ali, ó. Pode aumentar um pouquinho mais, isso. Só puxa para a direita e dá uma acompanhada ali comigo, ó. Por tudo que eu tenho pesquisado, isso é o seu trecho em destaque ali. Por tudo que eu tenho pesquisado, eu mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018 com a vitória do senhor no primeiro turno. Era o Anderson Torres falando para o Bolsonaro. Todavia, ocorrida na alteração de votos. Então, o que está acontecendo aí? O próprio Anderson Torres está dizendo para o Bolsonaro que ele acreditava que tinha tido algum tipo de manipulação. E a gente não está entrando aqui no mérito disso, tá? O que eu estou argumentando aqui é que não existem provas da insinceridade, da falsidade dele nos discursos de fraudes. Ou seja, tudo o que eu vejo dessas pessoas, do contato pessoal que eu tenho, do que eu via no Congresso, das pessoas manifestando, é que essas pessoas acreditam, e não estão sozinhas. Gente, a PGR construiu então uma suposição de que tudo era mentiroso, tudo era parte de uma trama golpista, sem afastar a hipótese alternativa de que as pessoas que faziam esse discurso sobre as urnas realmente acreditavam no que estavam falando. E se eles acreditavam, eles não estavam sozinhos, porque uma pesquisa da época mostrou que mais de 35% das pessoas duvidavam das urnas. Então veja que a PGR constrói uma história, mas ela não é a única história possível apontada pelas evidências, e eles não afastam a outra. E eles constroem essa história como uma das histórias centrais da denúncia, porque eles usam tudo isso para dizer que eram atos de execução da trama golpista. Então, em vários pontos, a construção da PGR parece aí absolutamente forçada. Lembrando o que o Mauro Cid disse nos áudios. Eles têm uma teoria e eles procuram coisas que eles possam usar para confirmar, para usar, para formar um quadro, para enquadrar, para eles usarem contra Bolsonaro.